Oi, gente. Boa tarde. Vou iniciar aqui. Eu acho que é a última monitoria minha. Na verdade, não. Eu acho que tem outra, né? Que é a de ventilação perfusão. Mas eu também vou mandar gravada, como vocês preferiram, né? Então, assim, eu vou começar aqui a apresentar. Vai ser uma monitoria que eu acho considerada até mais rapidinha, não vai ser tão difícil, não. E calma. Gente. Peraí. Ai, Jesus. Pronto. Então, vamos começar aqui. A parte de o papel dos rins no equilíbrio ácido-base. Pronto. Para a introdução, a gente precisa começar a pensar algumas coisas. A nossa dieta ocidental, ela é uma dieta pobre em agentes alcalinos. O que isso significa? Significa que a gente tem o consumo de muitos metabólitos ácidos. Temos uma dieta rica em proteínas, são nós brasileiros, né? Os ocidentais, mas brasileiros, enfim, gostam muito de carne. E o que é o problema de comer carne, Marina? Nenhum. Mas é porque a gente tem o rim para cuidar disso, né? Mas se a gente pudesse pensar em um problema de comer carne, de comer muita carne, é porque proteína gera muito metabólito ácido. Nós, seres humanos, somos feitos de hidrocarbonetos. O que é que o hidrocarboneto faz? Quando são metabolizados, vão gerar hidrogênio. Marina, qual o problema de você gerar hidrogênio? Que o hidrogênio, ele torna o nosso sangue, o nosso plasma ácido. Hidrogênio torna o nosso sangue ácido. Qual o problema da gente ter um sangue ácido? O problema é que o nosso sangue ele tem um pH que já é determinado, pré-determinado, que é um pH arterial entre 3, 7,35 e 7,45, certo? Então, esses hidrogênios que são produzidos, pela nossa dieta, pela metabolização dos nossos hidrocarbonetos, dos nossos componentes, eles precisam ser tamponados. Por quê? Porque quanto maior a concentração de hidrogênio, menor vai ser o nosso pH e mais ácido o sangue. Qual é o problema, Marina? O problema é que quanto mais a gente tem o aumento desse H+, o nosso pH ele vai caindo. Então, aquele pH entre 7,35 e 7,45, ele já não vai ser mais entre 7,35 e 7,45. Ele vai estar menor, tá? Então, é um problema essa acidificação e é um problema que a gente precisa resolver. Graças a Deus temos os rins. O que acontece? A variação na concentração do hidrogênio, ele pode modificar a carga de proteína e modificar a função de proteína. Tem que lembrar lá daquele pH ótimo, pH máximo, de maximação das proteínas. Quando a gente ultrapassa aquele pH, quando a gente baixa mais aquele pH, quando o pH está desregulado, a gente também vai ter desregulação de proteína. Proteína perde carga e modifica a função. E aí, por que isso acontece? A gente tem uma grande capacidade de associação ou dissociação a prótons. Então, o H+, ele consegue se associar ou se dissociar, tá? Quando o hidrogênio ele está associado a algum próton, ele vai perder a função de reduzir o pH. Então, o que acontece é que a gente precisa tamponar esse hidrogênio, exatamente porque quando o hidrogênio está associado a algum próton, ele, associado, não vai ter função de reduzir pH. Ele sozinho tem. É o H+ que torna o nosso sangue ácido, é o H+ que precisa ser tamponado. Quando o H+ está associado a algum outro composto, ele vai perder a função de acidificação, tá? E aí, pra gente entender mais ou menos um pouquinho, eu vou dar aqui uma base muito rápida da química, né, que a gente vê ali pré-vestibular. Por quê? Porque isso aqui vai ser importante pra gente, pelo menos, entender a questão do tamponamento, tá? Temos Bronsted e Lowry, que foram aqueles dois grandes químicos, cientistas, que começaram a falar sobre ácido-base, conceitos de ácido-base, tá? Ácido seria qualquer substância química que pode doar um próton. Quem doa um próton é um ácido. Base é qualquer substância química que pode receber um próton. Quem recebe próton, base. E aí aqui a gente tem uma base de Bronsted Lowry e aqui a gente tem um ácido de Bronsted Lowry, tá? Quando a amônia ela recebe um hidrogênio do ácido clorídrico,
ela tem o quê? A capacidade de receber um próton. Quem recebe próton? Base. Quem doa próton? Ácido. Bronsted e Lowry diziam que quando você tem um ácido que doa o H+, é porque ele é ácido. Então, se ele tem aquele H+ disponível, que é exatamente o H+ que a gente precisa tamponar, é porque ele é ácido. Se ele tem aquele H+ para doar, ele é ácido. E se a substância tem um H+ para receber, é porque ela é a base. E aí, o NH4+, é o que a gente chama de íon amônio. Esse íon amônio, ele vai ser o ácido conjugado. Por quê? Porque ele recebeu o H+, tá? Recebeu o H+. E o cloreto, aqui o íon cloreto, seria a base conjugada. Por que a base conjugada? Porque ela teria a capacidade de receber esse H+ do íon amônio. Então, basicamente, tampões são substâncias que atenuam grandes variações de pH. Eu mostrei para vocês Bronsted e Lowry porque os tampões eles funcionam como ácidos e bases conjugadas, como bases e ácidos conjugados, tá? Então, basicamente, os tampões eles vão ter acúmulo de substância, eles vão ter muitas substâncias lá dentro, que são substâncias que quando você adiciona um ácido ou quando você adiciona uma base, eles conseguem se reorganizar para não deixar que o pH ou caia muito ou suba muito. Eles mantêm as variações de pH entre intervalos aceitáveis, tá bom? Então, tampões, soluções que contêm geralmente um ácido fraco, com um sal desse ácido ou uma base fraca com o sal dessa base, com a finalidade de evitar que o pH varie. Por que tem que ser fraco? Por que tem que ser um ácido fraco ou uma base fraca? Porque ácido fraco e base fraca, eu não sei se vocês lembram, mas são ácidos e bases que conseguem se dissociar, mas não se dissociam tanto quanto um ácido forte, tá? Então, a gente tem dois tipos de solução tampão. Uma mistura de um ácido fraco com sua base conjugada e a mistura de uma base fraca com seu ácido conjugado. Eu trouxe um exemplo só para ficar um pouco mais claro para vocês. Quando a gente tem um tampão de mistura de ácido fraco com sua base conjugada, aqui eu coloquei um exemplo do ácido acético, que é um ácido considerado um ácido fraco, ele não se dissocia tanto, então ele vai ter uma constante de dissociação de acidez baixa, considerada baixa. E quando ele se dissocia, o ácido acético, ele vai se dissociar em H3 ou mais e o íon. Aí a gente tem, né, a solução. Você mistura o ácido fraco, que seria o ácido acético, com sal do mesmo ânion desse ácido, que seria a base conjugada. E aí eles botaram aqui o acetato de sódio. Quando a gente coloca tudo isso misturado, tudo isso com água, o que acontece? O sal vai se dissociar em Na+, e o H3CCCO-, enfim. E quando o ácido acético se ioniza, a gente vai ter ele em água, gerando o íon H3O+, e o H3GC6, enfim. Marina, o que é que isso é importante? É importante porque isso daí é a mistura tampão. A mistura tampão é essa. A mistura tampão é aquela mistura que impossibilita que grandes variações de pH aconteçam, que é o que acontece no nosso rim. Vamos supor que eu adicionei uma pequena quantidade de ácido forte. Marina, o que é ácido forte? Ácido forte é aquele ácido que se dissocia muito. Ele tem uma constante de dissociação de acidez altíssima. Então, a adição de um ácido forte aumenta a concentração de íon hidrônio. Por quê? Porque é um ácido forte. É um ácido que gera muito H3O+, gera muito H+. Dessa forma, por equilíbrio químico, a gente tem que lembrar de equilíbrio químico, quando eu aumento a concentração de H3O+, ele tende a formar ácido fraco. Gente, isso aqui é impossibilitando, tá? Não é impossibilitando. Enfim, ele tende a formar um ácido fraco, impossibilitando sobras de H3O+. Então, eu tenho aqui um H3O+ muito forte, eu tenho uma grande concentração e, por equilíbrio, quando eu aumento essa concentração, o que é que eu faço? Eu tendo o equilíbrio para o lado contrário. Então, eu vou impossibilitar que sobras de H3O+ existam. Então, eu tenho a adição do pequeno ácido forte. Ácido forte, quando dissociado, forma muito íon hidrônio, mas quando eu aumento essa concentração aqui, eu tendo o equilíbrio e eu desvio o equilíbrio para esse lado. Então, eu formo muito ácido e água, normal.
funcional, tipo, tendi o equilíbrio. Por quê? Porque o importante é não ter sobra de H3 ou mais. É não ter sobra de hidrogênio que gere diminuição de pH, tá? Agora, a adição de uma pequena base forte. Eu peguei e adicionei uma base forte. Marina, o que é base forte? É uma base que gera muito íon OH-, tá? Muito íon OH-. Adicionei uma pequena quantidade de base forte. A adição de uma base forte aumenta a concentração desses íons, íons OH-. Mas esses íons vão ser neutralizados por quem? Pelo H3 ou mais, que foi liberado nessa ionização. Se eu aumento a concentração de OH- e eu aumento a atração do OH-, do H3 ou mais pelo OH-, eu também vou fazer o quê? Tender a formar água. E se eu tendo a formar água, eu não deixo o íon hidrônio lá. E se eu não deixo o íon hidrônio lá, eu estou o quê? Inibindo a possibilidade de sobras de íon hidrônio, de sobras de H+, que podem cair o pH. Então, basicamente, é assim que um tampão funciona. Você tem uma concentração de substâncias lá dentro, que quando você adiciona um pouco de base ou adiciona um pouco de ácido, essas variações de pH, elas não são tão significativas. E você precisa de tampão dentro dos rins, tá? Então, assim, os rins são responsáveis pela excreção de ácidos fixos. Marina, o que é ácido fixo? Vamos lembrar de pré-vestibular. Ácido fixo é aquele ácido que não tem uma volatilidade elevada, então ele não é volátil. Marina, existem ácidos que são voláteis? Existem. Existem ácidos que são muito voláteis, e esses ácidos que são voláteis, eles podem ser excretados pelo nosso sistema respiratório. Mas no caso dos ácidos fixos, não tem. Por quê? Porque são fixos, eles não são voláteis, não têm volatilidade adequada, então eles precisam ser excretados pelos rins. Diariamente, nós produzimos 70 milimols de ácidos fixos. Nossa, Marina, parece pouco. Não é, tá? Gente, vocês têm que lembrar que o pH arterial ele é um sistema extremamente dinâmico. Então, qualquer mudança pode desestabilizar esse pH e fazer com que o paciente entre numa acidose ou numa alcalose, tá? E aí, esses ácidos fixos, eles vão ser produzidos pelo nosso metabolismo, pela nossa dieta ou pela excreção fecal de base. Vamos pensar. A gente precisa dos rins, e os rins, eles precisam neutralizar esse H+, que é produzido diariamente pelo nosso metabolismo, pela excreção fecal de base e pela nossa dieta. O ácido que vai ser gerado de forma mais abundante vai ser o ácido carbônico, que vai ser proveniente da oxidação completa dos ácidos orgânicos. Beleza. Cerca de 15 mil a 20 mil milimols de ácidos são gerados. E quando eu falo aqui que 15 mil a 20 milimols são gerados de CO2 por dia, é porque eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. O ácido carbônico é o H2CO3. Só que o H2CO3, ele é rapidamente dissociado em hidrogênio e rapidamente dissociado em bicarbonato. Rapidamente. Ou rapidamente pode ser dissociado em CO2 e em água. Então, de todo esse ácido gerado de forma abundante, o mais abundante é o ácido carbônico, que é proveniente da oxidação completa. Então, basicamente, a gente forma de 15 mil a 20 mil milimols de CO2 por dia, esse CO2, que é proveniente da dissociação do ácido carbônico que vai ser gerado em grande quantidade. Qual é a coisa boa disso? Que o CO2 ele é regulado pelos pulmões. Quem excreta CO2 é o pulmão. O pulmão ele pode secretar CO2. Não é à toa que às vezes a gente pode ter mecanismos de hiperventilação para excretar mais CO2 se a gente precisar, ou de hipoventilação. Então, o sistema respiratório ele é muito importante nesse caso, tá? O CO2 ele não vai se acumular no organismo, o que garante a eficiência do tampão bicarbonato. Então, esse tampão bicarbonato aqui, esse tampão gerado pelo ácido carbônico, que é o ácido mais abundante do nosso corpo, que é gerado de forma mais abundante, ele é o tampão mais eficiente. Por quê? Porque esse tampão aqui pode gerar CO2. E se eu gero CO2, eu gero um gás que não se acumula no organismo porque é liberado pelo... Que não se acumula pelo organismo porque é liberado pelo sistema respiratório, né?
Então, o principal tampão dos nossos rins é o tampão bicarbonato. Existem vários tampões. Ó, a gente tem o tampão de hemoglobina, o tampão de proteína, o tampão fosfato e o tampão de ácido carbônico bicarbonato. E é o mais importante. Por quê? Porque a PCO2 ela é considerada constante exatamente porque o CO2 é eliminado pelos pulmões. Ai, Marina, mas às vezes eles pedem gasometria e a PCO2 não está constante. Gente, eu estou falando aqui de um processo fisiológico. Fisiologicamente, a PCO2 é constante. Fisiologicamente, se tudo estiver correndo bem, se nosso sistema respiratório estiver ok, a nossa PCO2 é constante. Por quê? Porque é regulada pelo sistema respiratório. Então, à medida que o HCO3- se liga ao H+, HCO3- bicarbonato se liga ao H+, ele vai se dissociar em CO2? Vai, porque produz H2CO3 e esse H2CO3 se dissocia em CO2 e água. E o CO2 vai ser o quê? Eliminado pelo sistema respiratório, tá? Então, os rins, eles criaram um mecanismo muito forte, muito inteligente. Por quê? Porque se eu tenho um tampão que é muito eficiente, se eu tenho um CO2 que é uma PCO2 que é constante, né? Porque vai ser eliminado pelos pulmões, por que não utilizar esse tampão de ácido carbônico, esse tampão de bicarbonato para controlar os ácidos? Porque se eu consigo tamponar esse H+zinho aqui por meio desse tampão, eu posso produzir o CO2 e aquele H+, ele vai ser liberado de qualquer forma. Ele vai ser liberado na forma de CO2 e água. Pronto, acabou. É assim que o rim pensa e é muito inteligente. Por quê? Porque fisiologicamente, a nossa CO2 é constante. O nosso PCO2 é constante. Então, enfim, sabemos disso, muito inteligente. Vamos continuar. Então, a manutenção do pH na faixa de normalidade requer a atuação de 3 mecanismos. Nós temos tamponamentos intra- e extracelulares por meio dos tampões biológicos, que são esses tampões biológicos. Ações compensatórias pulmonares, ó, que determinam a excreção de CO2, podem lembrar da hiperventilação em caso de acidose. Se eu tenho uma acidose, claro, você tem que ver se é uma acidose metabólica, se é uma acidose respiratória, mas se for uma acidose respiratória, você pode lembrar de hiperventilar. Hiperventilar no sentido de liberar o CO2. Hiperventilar no sentido de aumentar o grau de ventilação para aumentar a excreção de CO2 na expiração. E ações compensatórias renais, que vão controlar o conteúdo de bicarbonato, lembrando do tampão bicarbonato. E como é que eles vão fazer isso? Os rins controlam o conteúdo de bicarbonato por meio de reabsorção no plasma, então você vai reabsorver bicarbonato no plasma. Quase todo bicarbonato vai ser filtrado no glomérulo. E aí você tem que reabsorver todo o bicarbonato. E não vai eliminar o bicarbonato na urina e da geração de bicarbonato, tá? Lembrando que se eu tenho geração de bicarbonato e se eu tenho reabsorção de bicarbonato no plasma, eu tenho bicarbonato mais hidrogênio. Por quê? Porque eles andam juntos, beleza? Como é que esses ácidos fixos eles vão poder ser encontrados? Eles vão poder ser encontrados na forma de H2CO3, ó, o H+ dos ácidos fixos mais o bicarbonato, que vai gerar o CO2, que vai ser eliminado pelo pulmão e água, o H+ dos ácidos fixos mais um íon, gerando um ácido, né? Quase tudo que não é titulado pelo bicarbonato vira ácido, beleza. E o H+ que vai estar livre, mas é uma parte mínima. Então, o que que acontece? Os rins geram bicarbonato em uma quantidade equivalente de ácidos fixos que são gerados diariamente e recupera esse bicarbonato que é consumido no tamponamento. Por quê? Porque eu não posso perder bicarbonato. Eu gero bicarbonato para juntar, para tamponar esse hidrogênio que é produzido pelos ácidos fixos, para que aconteça o quê? Eu libere o CO2 e a água. Mas vocês percebem que eu perco o CO2? E eu fico com a água. E aí o que acontece? Eu preciso compensar essa perca. E aí o que é que eu faço? Eu recupero o restante de HCO3-, que vai ser consumido de outras formas, que a gente vai ver. Mas é basicamente isso. Eu preciso gerar bicarbonato. Eu gero bicarbonato equivalente à concentração de ácidos fixos e depois eu recupero esse bicarbonato. Eu não posso perder bicarbonato de jeito nenhum, tá bom? E aí, o que acontece? Nessa manutenção de equilíbrio ácido-base, os rins, eles vão passar por 3 processos principais. 3 processos. Quais são os processos? Primeiro,
eles vão secretar hidrogênio quando eles reabsorvem bicarbonato. Por isso que é importante a reabsorção de bicarbonato. Eu vou reabsorver esse bicarbonato e eu secreto hidrogênio. Eu preciso... Gente, o equilíbrio ácido-base, ele é importantíssimo exatamente por quê? Porque eu quero expulsar todo o acúmulo de H+ do meu sangue. Eu não ligo se a minha urina fica ácida, eu não ligo para nada. O que eu quero é secretar esse hidrogênio no lúmen para que esse hidrogênio saia de qualquer maneira. Ele só não pode ficar no meu pH arterial. Então, os rins, secretam o hidrogênio quando reabsorvem o HC3, o bicarbonato. Então, o H+ secretado no lúmen, tá? Aqui é o lúmen e aqui é o interstício. O H+ secretado para a luz deve se ligar a tampões, permitindo que a célula tubular continue a secretar H+. Marina, não entendi. Quando eu secreto o H+, em troca da reabsorção do bicarbonato, pode ser que esteja um pouco obscuro para vocês, mas quando a gente começar a ver os processos, vocês vão entender. Vocês concordam comigo que eu estou aumentando o pH da urina, porque isso aqui é o lúmen. O lúmen, aqui é a célula tubular, da alça de Henle, do ducto, o que vocês quiserem. Aqui é a célula renal. E aqui é o lúmen, aqui é o interstício. O HC3, aqui você tem o ácido carbônico, e aí por processo que a gente vai ver mais lá na frente, quando eu secretar o H+, eu vou reabsorver bicarbonato. O problema é que quando eu secreto o H+, eu deixo esse lúmen aqui com pH ácido, né? Com pH baixo. E aí o que acontece? Eu preciso que tampões existam aqui dentro da luz para que tamponem esse H+. E aí a gente tem os tampões. Tampão de fosfato, tampão de creatinina, tampão de urato e o tampão de amônio e de amônia. Então, olha o que é importante. O equilíbrio ácido-base é necessário, principalmente para garantir que o plasma se mantenha adequado, o plasma sanguíneo. Por isso, a geração de novos íons bicarbonato e de uma urina momentaneamente mais ácida para manter a excreção de ácido. Então, você vai ter que momentaneamente ter esse aumento de pH da urina, porque mais lá na frente é como se você tivesse que perder para ganhar depois. Eu sei que parece estar muito estranho, muito obscuro, mas mais lá na frente vocês vão entender. Então, você tem a secreção de hidrogênio quando você reabsorve o bicarbonato. Você tem a reabsorção do bicarbonato que foi filtrado. Assim, quando você vai manejar o bicarbonato, você tem que entender o quê? Que não existe uma reabsorção direta do bicarbonato. Não existe. Você vai reabsorver o bicarbonato que foi filtrado. Você tem o bicarbonato que veio da filtração. Esse bicarbonato se junta com o hidrogênio que já foi secretado antes. E aí eles formam H2CO3. Só que o H2CO3 não ficam por muito tempo como H2CO3. Eles se transformam em CO2 e água. E aí esse CO2 e água entram. Só que quando eles entram aqui, esse CO2 e água, a gente vai ver mais lá na frente, que eles vão se transformar em OH- e bicarbonato. E aí o bicarbonato vai ser reabsorvido para o plasma, né? Então, assim, o manejo do bicarbonato são vários. Você tem o manejo de reabsorção, que é o que acontece aqui, ó. Na manutenção do equilíbrio ácido-base, você secreta o hidrogênio e reabsorve o bicarbonato, que é exatamente o que acontece aqui. Você secretou o hidrogênio e você reabsorveu esse bicarbonato, mas foi na forma de CO2 e água. Por quê? Porque a célula não absorve na forma de bicarbonato e de outra coisa, tá? E aí acabou que você tamponou. Você percebeu que você tamponou o H+? O H+, que tinha que sido secretado, que estava livre, que é o problema, ele foi tamponado pelo bicarbonato. E no que foi tamponado, formou CO2 e água e foi absorvido pela célula e depois liberou o bicarbonato no plasma. Você pode gerar novos bicarbonatos. Lembra que eu disse que o processo de tamponamento dos rins, o processo de compensação renal, ele acontece por meio ou da reabsorção de bicarbonato, tamponando o hidrogênio secretado, ou pela formação de novos bicarbonatos. Esses novos bicarbonatos, eles vão ser gerados e eles precisam ser gerados. Por quê? Porque a gente vai entender que 80% do bicarbonato que foi filtrado,
ele já é reabsorvido no túbulo proximal. Aí você pensa, nossa, Marina, mas se já 80% já é reabsorvido no túbulo proximal, quando ele chegar lá no ducto coletor, não vai ter mais bicarbonato para ser reabsorvido. E se não tem bicarbonato para ser reabsorvido, então quer dizer que vai ficar mais hidrogênio sem ser tamponado pelo bicarbonato que foi reabsorvido? Por isso que o corpo humano já pensou. Se 80% do bicarbonato já é reabsorvido no túbulo proximal, o restante do rim precisa de outra forma de tamponamento. E aí eles pensaram, claro que não pensaram, né? Mas enfim. Tem a geração de bicarbonato novo. E esse bicarbonato é o que vai ajudar no manejo do restante de hidrogênio. Então, esse H+ secretado aqui, vocês lembram que eu falei que o H+ secretado, ele precisava se ligar a outros tampões, né? Que são esses tampões de fosfato. Então, o H+ se liga ao fosfato, que também é filtrado, e gera... Na verdade, aqui era para ser H3PO4, tá, gente? Ácido fosfórico. Eu acho que é para ser... não, é H2PO4 mesmo. Cancela. É H2PO4 mesmo. E, enfim, H2PO4, eles formam ácido fosfórico, e esse ácido fosfórico, ele sai pela urina. Então, tamponou o H+, tá? Então, quando H+ é secretado, se liga a outros tampões. Isso significa que houve geração de H2CO3 dentro da célula. Por quê? Esse manejo do H+, que precisa ser tamponado quando ele está na luz, ele precisa, de fato, ser tamponado pela formação do... Para a formação do ácido fosfórico, ele vai ser tamponado pelo fosfato. Mas quando esse H+, ele é tamponado por outros tampões, significa que houve geração de H2CO3 dentro da célula pelo próprio metabolismo da célula. A gente também vai entender isso mais lá na frente. Que vai formar os íons de bicarbonato novo, que vão ser necessários para o tamponamento mais embaixo. Pensem no túbulo proximal embaixo. Parece estar tipo assim, meu Deus, o que é que essa menina tá falando? Mas eu juro que vai fazer sentido, eu juro. E aí a gente tem a geração de mais bicarbonato novo, mas agora tamponando o H+ do lúmen, não mais pelo fosfato, mas agora pela amônia, tá? Então, assim, o processo de formação da amônia tem a formação de um novo bicarbonato. A geração do novo bicarbonato vai ser necessário para manter o equilíbrio do meio interno. Por quê? Porque a gente está sempre em déficit de bicarbonato. Sempre. Então, a gente precisa manter o equilíbrio interno e a gente precisa continuar secretando H+. Por quê? Porque o importante é que a gente secrete todo o ácido possível para que não tenha a menor possibilidade de diferenças e de pH arterial mais baixo ou mais alto. A gente não pode ter esse déficit, né, que a gente chama, de uma acidose ou de uma alcalose no pH arterial. E aí, o que acontece? Vamos começar agora, tudo vai fazer sentido na cabeça de vocês, eu creio. A gente vai ter a reabsorção de bicarbonato e a formação de ácidos tituláveis, que a gente vai saber mais ou menos o que é. O que acontece? Os rins, eles vão reabsorver todo o bicarbonato filtrado, que vão ser cerca de 4.320 milimols dia, tá? 80% do bicarbonato já é reabsorvido no túbulo proximal. Nossa, Marina, se já é reabsorvido 80% do túbulo proximal, ainda tem ramo descendente fino, ramo ascendente fino, ramo ascendente espesso, ainda tem ducto coletor, ainda tem o ducto de transição, tem tanta coisa ainda. Por que 80% do bicarbonato já é reabsorvido no túbulo proximal? Exatamente por isso que o corpo ele criou outros mecanismos. Exatamente por isso que você tem que produzir bicarbonato. Exatamente por isso que você tem que gerar novas moléculas de bicarbonato, porque se você não gerar novas moléculas de bicarbonato, você não vai conseguir tamponar todo o ácido possível. Por quê? Porque para eu conseguir secretar o H+, vocês lembram que eu tenho que reabsorver ou absorver bicarbonato? Se eu tenho que trocar um pelo outro e 80% dele já foi reabsorvido aqui no túbulo proximal, o restante precisa de um outro mecanismo. Por isso, você forma as moléculas de bicarbonato. Olha, as coisas começam a fazer sentido.
E agora vamos começar. O que acontece no túbulo proximal? 80% do bicarbonato já é, né, reabsorvido aí. Você vem aqui com o bicarbonato que vai ser filtrado, e aí ele vai sofrer a ação da anidrase carbônica que fica aqui na membrana do lado do lúmen aqui. Eu acho que eles falam de membrana basal. É membrana basal e membrana apical. Aqui na membrana basal, ele vai sofrer a ação da anidrase carbônica e esse HCO3, ele vai gerar o CO2, que vai se dissipar para dentro. Ele é um gás, ele se dissipa para dentro da célula, e o OH-. Marina, o que é que esse OH- faz? Lembra que tem H+ sendo secretado? Então, os transportadores de H+, eles vão começar a secretar H+. E esse H+ se junta com o OH-, forma água, e a água entra para dentro. Você tem a entrada de H2O e você tem a entrada de CO2. Marina, peguei H2O. Esse H2O dentro, essa água, gente, é como se fosse realmente um ciclo. Essa água vai se dissociar em H+ e OH-, e esse OH-, quando se juntar com CO2, vai produzir o bicarbonato, e esse bicarbonato vai ser reabsorvido. Você tá vendo que aqui no túbulo proximal tudo corre perfeitamente, porque o H+, ele não fica dentro do sangue, e também não fica dentro do filtrado, né? Então, assim, se juntam e formam o bicarbonato. Dentro da célula, o H2 se dissocia em H+, e OH-, e o CO2 e o OH- se juntam e formam o bicarbonato. E esse H+ aqui fica dentro da célula, podendo ser secretado. Eu preciso da secreção de H+, por quê? Porque eu não quero deixar H+, não quero deixar o sangue ácido, tá? E eu preciso dessa secreção para que todo esse ciclo aqui ele vá acontecendo. Aqui eu coloquei que esses transportadores, eles são estimulados pela angiotensina 2, porque é só lembrar, a angiotensina 2, ela faz o quê? Ela quer estimular a natriurese. Ou ela quer estimular a reabsorção de sódio para aumentar a pressão. Não é a natriurese. A natriurese seria a liberação, a excreção de sódio, né? Então, se eu tenho uma queda de pressão, o que é que a angiotensina 2 ela vai fazer? Ela vai estimular esses dois transportadores para estimular a reabsorção de sódio. Estimulando a reabsorção de sódio, eu estimulo aquele processo de osmose e aí eu aumento a pressão. Só um takezinho aí pra vocês. Então, basicamente, a anidrase carbônica faz isso. Ó. A anidrase carbônica, ela é responsável por essa dissociação e ela é responsável por essa dissociação. Então, eu tenho aqui o ácido carbônico, a anidrase carbônica vai lá, ó, puf, CO2 e H2O. Eu tenho o bicarbonato, a anidrase carbônica vai lá, ó, puf, CO2, OH-. Então, é só aqui a nível de interesse para vocês entenderem o que é que a anidrase carbônica ela faz no tamponamento. E aí, o que acontece? À medida que o bicarbonato ele vai sendo reabsorvido, o H+ vai sendo secretado. Claro. Por quê? Porque esse H+ aqui vai sendo secretado. Ai, Marina, mas é porque eu pensei que esse H+ aqui que fosse secretado, ele seria pegado aqui por esse OH-, né, roubado por esse OH-, viraria água, e aí ficaria um ciclo. Mas aí vocês precisam lembrar que a gente tem muita produção de H+. A nossa dieta é uma dieta que a nossa dieta ela ela não deveria existir para ajudar o nosso rim. Ela não deveria. Então a gente tem acúmulo de H+. Esse ciclo aqui, ele é constante, ele acontece, mas ele não consegue pegar todo o H+. Então existe H+ que ainda fica aqui concentrado no lúmen. Existe H+ que fica aqui dentro. Por quê? Porque embora esse ciclo aqui aconteça, excesso de H+, 2 moléculas, 3 moléculas de H+, gente, já seria mais do que suficiente para a gente ter uma queda desse pH, tá? Então, à medida que o bicarbonato vai sendo reabsorvido, o H+ vai sendo secretado e o pH do lume vai caindo. E aí, ó, o que é que vocês veem? Aqui a gente já tinha um pH de 7,4 e no final do túbulo proximal já está um pH de 6,8. Então, o H+ vai precisar ser tamponado por outras moléculas para que o pH do lumen não caia. Então, você quer dizer, Marina, que existe esse ciclo aqui? Existe, mas é o excesso de H+, que o rim não contava, que faz com que a gente precise
do outro tamponamento. Por quê? Porque excesso de H+, é que vai fazer com que a urina acabe ficando mais ácida, tá? E aí a gente entra aqui para a formação do tampão. O ácido, né, o nosso bendito fosfato, ele vai sendo filtrado. Aí o que acontece? Ele pega aqui, ó, esse H+, que tá aqui de boa, flutuando aqui, e aí ele forma o ácido fosfórico. O ácido fosfórico vai ser excretado pela urina. Parabéns, Marina, você... Parabéns, Marina não, mas parabéns, rim. Você acabou de eliminar o H+, que tinha ficado em excesso, bem aqui, depois desse processo. E agora o seu pH não vai cair tanto. Basicamente é isso. Ainda cai, mas não cai tanto, tá? Se não tivesse o tampão de ácido fosfórico, provavelmente ele cairia bem mais. Então, quando isso aqui acontece, quando o meu rim ele sente a necessidade de titular esse H+, que tá em excesso, né? Eu vou ter a produção de ácido carbônico e de CO2. Basicamente é isso. Quando eu preciso utilizar o tampão de ácido fosfórico, quando eu preciso utilizar o tampão de fosfato, a minha célula ativa o próprio metabolismo dela e gera o ácido carbônico e o CO2, que quando são produzidos, eles geram bicarbonato novo, que é esse bicarbonato aqui, ó, que está sendo produzido. Então, tá aqui, OH-, CO2, anidrase carbônica. Todo esse processo aqui, gente, que acontece, por causa da reabsorção do bicarbonato que já tinha sido filtrado,